o pregador dessa noite, nosso irmão Diácono Silas Taldim, é que nós vamos passar a palavra para ele, para que o nosso Deus o conduza neste momento, para que nós possamos ser edificados. Silas, Deus o abençoe, você fique à vontade para poder ler e expor a palavra que o Senhor colocou em seu coração. Deus abençoe. Amém, Elias. Muito obrigado. Boa tarde, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa tarde, cultuando ao Senhor. E é um prazer poder expor e falar da palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração para a gente começar o momento da mensagem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, de podermos cultuar ao Senhor, Deus, adorarmos a Ti e viver para Ti, Pai. Peço ao Senhor que nesse momento o Senhor esteja conosco, nos abençoando, Deus, abrindo a nossa mente, os olhos da nossa alma, Pai, para ouvir da Tua palavra, Deus, e enxergar as Suas verdades. Ensina-nos, Senhor, nos alimente e me guie nesse momento, Pai, para que eu seja fiel e temente ao Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 5, versos 15 a 17. Nós não vamos nos debruçar sobre um versículo específico somente, ou uma passagem, tirando ensinamentos e aprendizados a partir dela, mas nós vamos ver várias passagens ao longo da pregação e vamos estudar sobre um tema que é tratado nessa passagem. Então, Efésios 5, versos 15 a 17. Todos abriram? Eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, o que a gente vai refletir um pouco hoje, nessa tarde, é sobre a vontade de Deus, que está tratando aí no último versículo, no versículo 17. A gente vai refletir muito baseado nesse livrinho aqui, que eu estou lendo há um tempo, do pastor Heber Campos Júnior, que chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. O pastor Heber o Heber Júnior, no caso, né, foi um dos nossos preletores na semana da Conferência Reformada que nós fizemos. Teve o pai e esse é o filho, que também participou com a gente. Então, a gente vai caminhar primeiro, rapidamente, refletindo um pouco sobre o que existe no meio evangélico, principalmente sobre o entendimento da vontade de Deus de forma equivocada, onde que nós erramos, quais são as nossas dificuldades, a nossa confusão. Depois, nós vamos esclarecer um pouco sobre o assunto, vendo da Escritura, o que a Escritura diz sobre o que é a vontade de Deus, e depois nós vamos tirar algumas aplicações sobre como o entendimento correto da vontade de Deus influencia e impacta a nossa vida, as decisões que nós temos a tomar. Então, primeiramente, eu queria fazer duas perguntas para que vocês reflitam, que vocês pensem sobre elas, e à medida que a gente for caminhando na mensagem, eu acredito que elas vão ser esclarecidas para todos nós. As duas perguntas são, a primeira é, você sabe a vontade de Deus para a sua vida? E a segunda é, você sempre cumpre a vontade de Deus? Então, essas são duas perguntas em que, às vezes, pode parecer fácil, mas muitas vezes pode parecer um pouco difícil de responder essa pergunta, né? A gente tem um pouco de falta de esclarecimento sobre esse assunto. Então, compreender a vontade de Deus é algo que nos intriga verdadeiramente. Nós queremos saber se Deus quer que nós nos casemos, com quem, qual faculdade fazer, qual emprego, ou qual cidade que a gente vai morar. A gente nunca sabe, né? A gente não sabe o futuro. Então, a gente sempre quer saber se é da vontade de Deus, qual decisão a gente vai tomar. Então, mais ou menos, meio que a gente quer saber um trailer antecipado da nossa vida, né? Que Deus revele algumas coisas do nosso futuro para nós
para que nós ficamos mais tranquilos de que, de fato, ele está conduzindo a nossa vida. Então, diante dessas decisões que a gente tem a tomar na nossa vida, a gente às vezes pode sentir que a gente não sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Principalmente no meio evangélico, alguns evangélicos têm a impressão de que Deus tem um plano melhor para eles, né? A gente ouve esses chavões. E o problema é que eles não estão descobrindo como desvendar qual é esse plano de Deus. Não encontram a chave espiritual para destravar essas bênçãos que Deus tem. A gente ouve muito isso no meio pentecostal, neopentecostal. E essa é a razão de muitos desses evangélicos estarem frustrados com a sua vida. Eles não culpam a Deus de não abençoá-los, mas eles culpam a si mesmos por não acharem qual é o caminho, qual é o plano A de Deus para a vida deles. Então, em cada decisão importante, eles almejam saber o que Deus quer para as nossas vidas. Eles anseiam por descobrir a vontade de Deus para a vida deles. Alguns se desesperam por não estar certos de qual é a vontade de Deus para suas vidas, né? Então, eles temem não experimentarem a alegria de estar no centro da vontade de Deus. Então, provavelmente, vocês já ouviram sobre isso, né? Ouviram essas coisas, esses chavões nos meios evangélicos. Mas, mais do que ouvir, é possível que nós mesmos tenhamos dúvidas e insegurança em relação a esse assunto. Porque, em certo aspecto, isso é um desejo genuíno, é um desejo santo de saber qual a vontade de Deus, de querer agradá-lo. Isso é próprio de quem é filho, de quem ama o Senhor. E é exatamente por isso, porque nasce de um desejo genuíno nosso, como filhos de Deus, que a gente precisa ter clareza sobre isso, né? Então, não ter clareza sobre esse assunto pode gerar uma espiritualidade perigosa, que é uma espiritualidade que deseja receber uma confirmação de Deus diante de cada decisão que a gente tem para tomar. Então, basicamente, existem duas formas de enxergar a vontade de Deus de forma equivocada nos meios evangélicos. A primeira são aquelas pessoas que pensam que tudo é vontade de Deus. Então, são aqueles que defendem que Deus fala em todo o tempo, durante um período silencioso, enquanto a gente está ocupado cumprindo obrigações, quando a gente participa do culto, quando a gente ora ou fala com amigos, ou mesmo quando a gente acorda, que tudo, Deus está falando em tudo, em um pássaro, em qualquer coisa que a gente vê. E o problema dessa expectativa é que faz parecer que Deus dá direções imediatas para cada decisão que a gente tem a tomar. Em cada momento que a gente precisa tomar a decisão, Deus fala, Deus responde essa dúvida. Faz parecer que Deus age dessa forma. Então, nos faz ter essa expectativa de que a cada decisão que eu for tomar, Deus vai, na hora, imediatamente me revelar qual decisão eu devo tomar. E a outra forma equivocada de se olhar para a vontade de Deus é aqueles que pensam que Deus oculta a sua vontade, que nós temos que descobrir ela, que ela está oculta a nós. Esses são aqueles que defendem que Deus tem um plano mestre, um plano maior para nossas vidas, mas que nós precisamos entender onde nós nos encaixamos nele, individualmente. Eles creem que Deus dá direções específicas para cada decisão que temos que tomar, mas nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Citando um autor, ele diz assim: Deus simplesmente não revelará a sua vontade até que o seu coração esteja pronto a recebê-la em anseio 24 quilates, desejando muito, em muito anseio de saber qual é a vontade de Deus. Ele continua: escrutine o relacionamento de sua vida com a vontade escondida de Deus, é o que ele disse. Então, alguns enxergam dessa forma. Para esses, a vontade de Deus é um mistério que precisa ser desvendado. Eles creem que Deus dá direções específicas para cada decisão que temos que tomar, mas não fica claro como podemos distinguir a voz de Deus de outras vozes, né? Como nossos ídolos, nossos desejos pecaminosos. Qual vontade é a vontade de Deus? Então, o problema dessas visões, qual que é o problema delas? O problema delas é que elas colocam a vontade de Deus em um campo muito subjetivo. É um campo muito... não é fácil de você determinar o que é. É um campo subjetivo. Cada pessoa pode dizer uma coisa. Eu posso achar que uma coisa é vontade de Deus, como o Elias pode achar que não é, ou que outra coisa é da vontade de Deus. Então é muito subjetivo. A gente não tem certeza do que é a vontade de Deus. Então fica difícil de compreender qual, de fato, é a vontade de Deus. Quando, na verdade, deveria ser fácil nós sabermos qual é a vontade de Deus. Nós, como filhos, deveríamos saber qual é a vontade do nosso pai. O filho geralmente sabe o que o pai gosta de fazer, o que agrada ao pai, quais são as suas vontades, né? Aquilo que lhe agrada. Então, essa confusão no meio evangélico, ela traz implicações muito negativas sobre a nossa vida. Como esse entendimento errado afeta a nossa vida,
ele gera uma expectativa errada, como eu disse, sobre o que é a vida cristã, né? Qual é a vida diante de Deus. Então, primeiramente, a primeira implicação de ruim sobre as nossas vidas que esse entendimento errado traz é com que faz com que fazer a vontade de Deus seja algo totalmente incerto. E a gente vai, por tentativa e erro, a gente vai tentando ver se dá certo. Se der certo, era a vontade de Deus, se der errado, não era. A gente vai tentando, por tentativa e erro, fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então, isso gera insegurança, ansiedade em nós, porque a gente não tem certeza, né? Se torna algo incerto, a gente vai só tentando e errando. A segunda implicação é que faz com que haja medo de juízo da parte de Deus diante de cada decisão que a gente tem que tomar. Então, a gente pode pensar que diante de uma decisão, que há apenas uma opção correta, e que se você escolher a outra, você vai estar desagradando a Deus. Então, as implicações afetam a forma como nós entendemos a Deus e o que Ele espera que nós façamos. O entendimento errado desse assunto, por ser um atributo de Deus, né, a sua vontade, gera uma visão distorcida de quem é Deus. Nos atrapalha a enxergar quem Deus é de fato, não ter clareza sobre esse assunto. Então, essa visão confusa que evangélicos têm acerca de descobrir a vontade de Deus passa a ideia de que Deus brinca de esconde-esconde com a sua vontade. Parece que Deus oculta e a gente tem que procurar descobrir qual é a vontade de Deus. Mas, na verdade, Deus não falha como alguns pais que repreendem os seus filhos por ordens que não ficaram claras e assim levam seus filhos à ira. Deus não esconde o que Ele quer de nós. Deus não brinca de esconder a sua vontade. Ele se apresenta em toda a Escritura como um Deus revelador. Deus sempre se apresentou como Deus revelador, né? Então, sua vontade precisa ser algo muito mais claro do que a gente está acostumado a pensar. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Está no Salmo 32, 8. Então, em resumo, o problema dessas visões da vontade de Deus, de entenderem corretamente a vontade de Deus, é que eles entendem de forma errada qual é a vontade de Deus e como ela é. Então, agora vamos pensar o que a Escritura diz sobre a vontade de Deus de fato. Como que a Escritura diz que Deus revela a sua vontade? Então, aparentemente, na Escritura existem duas formas de vontade de Deus. Uma, primeiramente, é cumprida, ela acontece, e a outra não necessariamente acontece. Então, agora, prestem atenção que a gente vai olhar essas duas vontades na Escritura. Essas duas vontades são a vontade preceptiva de Deus e a sua vontade decretiva. Então, vamos falar sobre a primeira, a vontade preceptiva. Preceptiva, que está falando aqui, vem de preceito, de norma, de ordem, que são os mandamentos de Deus. Então, essa vontade diz respeito às leis e preceitos que Deus nos deu nas Escrituras, para nortear as nossas vidas. Então, um exemplo de vontade de Deus preceptiva seriam os 10 mandamentos. Então, essa vontade de Deus está relacionada à santidade, a cumprir os mandamentos de Deus. Então, eu vou pedir vocês, se vocês estiverem com Bíblias, para que vocês abram em algumas passagens para a gente ver o que a Escritura diz. Primeiro, eu vi o Maurício estar com Bíblia aí. Maurício, abre para a gente em Salmo 40, verso 8. Elias, você está com Bíblia? Você pode abrir para a gente no livro de João, no capítulo 9, versículo 31, por favor. Pastor Ângelo, o senhor está com Bíblia? Tá sim? É porque aqui travou para mim. Abre para a gente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, por favor. E Sandra, abre para a gente, por favor, se você tiver com Bíblia. Está com Bíblia? Em 1 Pedro 4, versos 1 e 2. Por favor, para a gente ver sobre a vontade preceptiva de Deus. Maurício, você pode ler para a gente a primeira passagem? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Exato. Então você vê que nesse salmo ele faz um paralelo. Primeiro ele fala que se deleita em fazer a vontade de Deus, e depois fala que a lei de Deus está em seu coração. Então o paralelo é que o que está no coração dele, no que ele se deleita em fazer, é a vontade de Deus, que é a lei de Deus. Então essa é da vontade preceptiva de Deus. Elias, pode ler para a gente, por favor? Sabemos que Deus não atende a pecadores,
Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Exatamente. Então faz o paralelo entre o pecador que não cumpre a lei do Senhor e aquele que cumpre a lei, a vontade do Senhor, né? Pastor Ângelo, você pode ler para a gente? Abre seu microfone, pastor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Exato, exato. Então, em tudo dar graças é um mandamento do Senhor, né? Sandra, pode ler para a gente, por favor? Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Exato. Então faz um paralelo exato entre o pecado em não viver na concupiscência da carne, mas fazer a vontade de Deus, ser santo, cumprir os preceitos, os mandamentos de Deus. Então essa é a primeira vontade de Deus na Escritura, que é a vontade preceptiva, de cumprir os mandamentos de Deus, que é os mandamentos de Deus. Então a segunda vontade agora que nós vamos estudar é a vontade decretiva. Decretiva se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a história, as coisas que acontecem, que Deus decretou, né? Então, o plano que Deus tem traçado para o mundo. A gente ouve mais, de forma mais comum, a gente fala de predestinação, né? É aquilo que Deus destinou para acontecer, que Ele decretou que viria a acontecer. Essa é a vontade decretiva de Deus. Então, eu vou pedir para que vocês abram em outras passagens também, para a gente ver essa vontade de Deus na Escritura. Então, eu vou voltar na mesma sequência. Maurício, você pode abrir para a gente? Em Isaías 46, versos 9 a 11. Elias, abre para a gente em Mateus 26, verso 42. Pastor Ângelo, abre para a gente em Romanos 1, versículos 9 e 10. E Sandra, acho que vai continuar em 1 Pedro, isso, 1 Pedro 3, verso 17, 1 Pedro 3, verso 17, é isso mesmo, capítulo 3, verso 17. João 17? Isso, 1 Pedro 17. 3, tá, obrigada. Isso, exatamente. Maurício, você pode ler para a gente? É Isaías 46, 9 a 11, não é? Isso, exato. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho, desde terras remotas. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu determinei, e também o farei. Exato. Então essa passagem toda está falando sobre decretos de Deus, o próprio Deus dizendo as coisas que Ele quer que aconteça vão acontecer, e Ele diz que essa é a vontade, que Ele irá fazê-la, né? Fazê-la acontecer. Elias, você pode ler para a gente a passagem? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Exato. Então Jesus aí está falando que se Deus não puder passar de Jesus esse cálice, que ele faça acontecer como é da vontade dele, né? Do seu decreto. Ele decretou isso. Pastor Ângelo, você pode ler para a gente a passagem? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus,
se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Isso. Então está falando, Paulo aí está falando sobre, se for da vontade de Deus, né, que apareça uma ocasião para ele visitar os romanos. Então é sobre o decreto de Deus de acontecer uma situação, né, sobre ser da vontade de Deus que algo aconteça de fato. Sandra, pode ler para a gente? Sim. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Exato, exato. Então a gente pode ver aqui nessas passagens, é tratado da vontade de Deus em relação a acontecimentos, seja na passagem de Isaías o que Deus vai fazer, na passagem de Elias sobre Jesus ser crucificado e padecer, na passagem de Paulo aos Romanos sobre ter uma ocasião de ele visitar os romanos, e na passagem de Pedro em relação aos sofrimentos, né? Então todas são relacionadas a acontecimentos, enquanto na primeira eram relacionados à vontade de Deus em relação aos seus mandamentos, em relação à santidade. Então essas são as duas vontades de Deus, reveladas na Escritura. Então agora a gente vai ver algumas características para distinguir uma da outra, essas duas vontades. Então primeiro, a vontade preceptiva, como a gente falou dos mandamentos de Deus. Primeiro, essa vontade nem sempre é cumprida. O fato de Deus querer a santificação, a nossa santificação, não significa que ele determina e realiza a santificação em todos os homens. Então, essa vontade dos preceitos de Deus, ela não necessariamente acontece sempre. Essa é a primeira característica. Segunda característica da vontade preceptiva de Deus é que essa vontade, ela é revelada. Deus não esconde essa vontade de nós. Tudo o que nós precisamos saber para ter uma vida agradável a Deus, para cumprir os seus mandamentos, os seus preceitos, nos foi revelado. Essa vontade, ela não se adivinha, a gente não precisa descobrir ela. A gente se conhece essa vontade por meio da palavra de Deus. Então, Deus quer que nós conheçamos ela. Ele revelou ela exatamente com essa intenção. E a maravilha está em saber que a vontade revelada, essa que nós conhecemos, não só revela o que Deus quer de nós, os seus preceitos, mas também revela o que ele quer para nós, as suas promessas. Então, aqui, essa é outra característica da vontade de Deus. E a terceira característica é que os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo de nosso conhecimento. Nós devemos encher os nossos corações e as nossas mentes com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus, exatamente para que nós possamos tomar decisões, né? Para que em tempo oportuno a nossa mente cheia da palavra de Deus, nosso coração cheio da palavra de Deus, brote de sabedoria para que nós sabemos nortear as nossas vidas diante de Deus, né? Agora, sobre a vontade decretiva de Deus. Essa vontade sempre é cumprida. Todos os decretos de Deus acontecem, como o Maurício leu em Isaías 46. Deus falou que vai cumprir toda a sua vontade, todos os seus decretos. Então, essa vontade sempre acontece. Deus tem o controle da história, independente do nosso desejo de obedecer ele ou não. Tanto os justos quanto os ímpios cumprem essa vontade de Deus. Ninguém pode ir contra a mão do Senhor. Essa é uma das características dessa vontade. Segunda característica é que essa vontade geralmente é secreta. Deus já revelou em profecias, sonhos, algumas coisas da sua vontade decretiva, mas é muito pouco. Ele não revela a todo mundo o que ele vai fazer na vida de cada um. Então, geralmente, essa é uma vontade que é oculta a nós, nós não a conhecemos, e isso com uma intenção. Deus não a revela porque ele não quer que nós a conheçamos de fato. Então, tem um autor que diz assim, olha, essa vontade decretiva de Deus geralmente só pode ser conhecida em retrospecto. Retrospecto, a gente pode lembrar dos canais de televisão no fim do ano, que eles fazem retrospectiva do ano. Então, significa que a gente só consegue saber a vontade de Deus, essa vontade decretiva, quando a gente olha para trás, quando ela acontece. Nós nunca sabemos essa vontade de Deus antes de acontecer de fato. Nós só sabemos depois que ela já aconteceu, somente em retrospecto. E aqui é importante destacar que essa vontade secreta não compete a nós a conhecer. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, ele revelou a nós em sua palavra. Nós não devemos buscar o que Deus não intentou revelar. Fazer isso é agir como um ímpio, agir como um pagão, como um descrente, que fica inquieto por saber o que vai acontecer amanhã.
Então, desejar conhecer o que está além da Bíblia é afirmar a insuficiência das Escrituras para guiar as nossas vidas, né? Mas não, nós afirmamos a suficiência das Escrituras. E a Escritura não tem a intenção de nos revelar quais são os decretos de Deus para a nossa vida. E uma outra característica dessa vontade é que essa vontade decretiva diz muito a respeito do nosso guia, do nosso Deus. Os decretos de Deus revelam seu poder, justiça, onisciência e cuidado para conosco. Citando aqui um autor americano que chama Kevin DeYoung, ele tem um livro sobre vontade de Deus também, ele diz assim: Deus administra a nossa vida nos mínimos detalhes. Ele não planeja apenas um ou outro evento mais importante. Glória a Deus, pois ele conhece o menor dos pardais e o fio de cabelo mais grisalho. Nenhum dos dois cai sem que o nosso Pai Celestial o queira. Então, todos nós trilhamos o plano A de Deus para nossas vidas. Não existe plano B. Todas as coisas da nossa vida acontecem de acordo com o que Deus decretou. Então, ele citando aqui, eu vou citar aqui um outro autor, chama Sinclair Ferguson, presbiteriano também, dos Estados Unidos. Ele diz assim, olha que interessante, é o conhecimento de Deus e dos seus caminhos que finalmente nos dá estabilidade na prática da sua vontade, né, dos seus preceitos. O pouco que nós conhecemos da vontade decretiva de Deus, daquilo que Deus fez, nos dá a segurança de que o caminho de cumprir a sua vontade preceptiva, os seus preceitos, é um caminho seguro. Então, o que ele está querendo dizer aqui? É que o pouco que nós sabemos da vontade decretiva de Deus, que Deus decretou, como, por exemplo, ele decretou que ele enviaria o seu filho, o Messias, no caso, ele decretou que enviaria um Messias e revelou isso ao seu povo, para salvar o seu povo, para remir o seu povo. E, de fato, nós sabemos que ele enviou e ele prometeu que ressuscitaria ele dos mortos, e ele ressuscitou. O fato de Deus cumprir essa vontade dele nos dá a segurança de que cumprir os seus mandamentos é um caminho seguro, porque Deus é fiel de fato, e de fato ele cumpre aquilo que ele diz, aquilo que ele decretou. Então, o pouco que nós sabemos dessa vontade de Deus deve nos fazer seguros de que seguir a Deus é o melhor caminho. Então, em resumo, a vontade preceptiva se refere às coisas como elas deveriam ser, daquilo que Deus gostaria, que agrada a Deus. E a vontade decretiva se refere às coisas como elas são. Por exemplo, nós sabemos que o mundo é um mundo caído. Deus decretou todas essas coisas, ele sabia de tudo isso. Então, essa é a vontade decretiva de Deus. E a vontade preceptiva, os seus mandamentos, aquilo que Deus faz com o seu povo, faz parte da vontade preceptiva de Deus, né? A gente nós nos importemos, que nós nos preocupemos. Ele quer que saber que ele tem uma vontade para a nossa vida nos dê paz, isso nos faça seguros, para que aí sim nós possamos nos preocupar em cumprir a sua vontade preceptiva. Mas por que Deus não revela a vontade que ele tem para a nossa vida, os seus planos para as nossas vidas, né? Porque Deus quer que nós vivamos por fé e não por vista. Nós não devemos ficar tranquilos porque nós sabemos o futuro, mas porque nós sabemos quem é aquele que decreta o nosso futuro. É exatamente por isso. É assim que Deus quer que nós vivamos. Então, a partir desse esclarecimento sobre vontade de Deus, como é a vontade de Deus, como que a gente pode aplicar isso à nossa vida para as nossas decisões que nós precisamos tomar, né? Então, deixando de lado a vontade decretiva de Deus, que Deus não quer que nós nos preocupemos, vamos agora nos importar mais com a vontade preceptiva de Deus, né? Nós devemos procurar saber qual é essa vontade preceptiva de Deus, né? Então, como que a gente faz isso? Conhecendo bem as Escrituras, porque essa vontade foi revelada nas Escrituras. Então, a gente precisa conhecer as Escrituras para que a gente saiba aplicar a Escritura para todas as áreas da nossa vida. Essa vontade, a preceptiva, Deus exige que nós a conheçamos. E o caminho que a vontade revelada, a Escritura nos dá, é o caminho da sabedoria. Então, voltando à passagem inicial que a gente começou, lá em Efésios 5:17, se vocês quiserem abrir, vocês podem abrir. Eu vou ler de novo para a gente entender um pouco sobre a vontade de Deus a partir dessa passagem. Ela diz assim, Efésios 5, versos 15 a 17. Efésios 5, 15 a 17. Diz assim: Portanto,
Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, essa passagem, o que ela faz? O contexto dela nos diz para que nós não andarmos como nécios, e sim como sábios. E o próximo paralelo que faz é: não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, se não andar como nécios é o mesmo que não se tornar insensato, ser sábio é o mesmo que compreender qual a vontade do Senhor. Então, ele faz esses dois paralelos, né, sobre o mesmo assunto. Então, como é compreender a vontade do Senhor? É ser sábio, é não ser insensato. E o legal dessa passagem é que ela não diz, e a gente nunca vê na Escritura, a Escritura dizendo para que nós busquemos descobrir qual é a vontade do Senhor. Porque a Escritura nunca nos diz para descobrir os decretos de Deus, mas a passagem fala para que a gente compreenda qual é. Compreender pressupõe que é algo que nós já sabemos. É a gente entender melhor o que é a vontade de Deus. Então, a partir dessa passagem aqui, Calvino observa que Paulo define a sabedoria como entender qual é a vontade do Senhor. Qual a vontade? A vontade preceptiva, os seus mandamentos, os seus preceitos que foram revelados para nós nas Escrituras. Então, sabedoria é a habilidade de aplicar os preceitos do Senhor às circunstâncias da vida. O sábio é aquele que sabe tomar um mandamento bíblico e particularizar ele para cada situação da nossa vida. Então, o que o Novo Testamento nos ensina é que Deus nos dirige por intermédio da sabedoria que vem dele. Então, agora de forma prática para a nossa vida, a maioria de nós geralmente quer saber a vontade de Deus em áreas que não acertam ou errado. A gente quer saber qual cidade morar, qual emprego é melhor. São coisas que não acertam ou errado. Como a maioria de nossas decisões se refere a atitudes sobre as quais a Bíblia não tem uma resposta clara, como que a gente deve agir? A Bíblia não fala sobre em qual cidade eu devo morar, ou qual emprego eu devo escolher. Não é verdade que a gente tem a liberdade para fazer qualquer coisa, né? Para escolher o que a gente quiser. Como se as nossas escolhas não expressassem o que é santo ou o que é pecaminoso. Então a gente deve avaliar as nossas motivações. Mas buscar saber qual é a vontade de Deus para decisões profissionais, com quem eu vou me casar, ou em que cidade, por exemplo, eu quero ser pastor, ou morar com a minha família, como se houvesse um caminho certo e um caminho errado, não é uma preocupação sadia, porque a Escritura, a vontade preceptiva de Deus, não revela isso para a gente. Então, como a Escritura é útil para a gente, para essas decisões em que aparentemente não há certo ou errado? Como a gente pode pegar os princípios gerais da Escritura para tomar decisões que são aparentemente indiferentes, não há certo ou errado? Então, citando aqui dois autores também, eles citam a partir das passagens de 1 Coríntios 6, versos 9 a 20 e capítulo 10, versos 23 até o capítulo 11, verso 1. A gente não vai ler, mas depois, se vocês quiserem procurar lá, eles elencam algumas perguntas que a gente deve se fazer diante de uma decisão que a gente tem a tomar. Então, preste atenção nas perguntas. A primeira pergunta que a gente deve fazer diante de uma decisão é lícito? Ou seja, é errado ou não tomar essa atitude? É legal ou não? Eu estou cometendo um crime? Eu estou fazendo algo ilegal? Ou eu estou indo contra a vontade, os mandamentos de Deus na Escritura? Segunda pergunta, isso é benéfico para mim? Ou seja, mesmo sendo lícito, convém? Edifica? Essa é uma outra pergunta que a gente deve fazer. Outra pergunta que a gente deve fazer é escravizante? Ou seja, por exemplo, uma rotina de trabalho com longas horas para um pai de família com 4 filhos, ele deve pensar sobre isso. É escravizante essa rotina de trabalho nesse emprego? Essa é uma outra pergunta. Outra pergunta que a gente deve fazer é útil para outras pessoas? Então, quando você tiver uma decisão a tomar, você precisa levar em consideração as outras pessoas também ao seu redor. Outra pergunta que a gente deve fazer isso glorifica ao Senhor? Então, essas são 5 perguntas que um autor faz. E o outro autor elege mais 3 perguntas que a gente deve fazer, principalmente em
como exemplo, uma decisão de uma cidade a se morar. Ele cita as perguntas que são assim. A primeira dela: onde posso utilizar melhor os meus dons? Os dons que Deus me deu. A segunda: qual local oferece mais tentações, as quais eu devo evitar? Sei lá, um lugar de muito consumo, de muito apego material. É uma pergunta que a gente deve se fazer. E a outra é: que lugar oferece melhores oportunidades para crescimento cristão? Por exemplo, uma igreja saudável. Então, essas são perguntas que nós devemos fazer diante de uma decisão a tomar. E não perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? A vontade do Senhor, eu estou fazendo a vontade do Senhor? Ele revelou a sua vontade, que nós devemos nos preocupar com a Escritura. Se nós não estamos ferindo algum preceito da Escritura, a gente não deve se preocupar se é errado ou não. A gente já sabe. Agora, cabe à sabedoria, né, ao discernimento. Então, se diante de uma situação, de uma decisão, as duas opções que você tem para escolher passaram por essas perguntas que a gente fez de forma satisfatória, você pode ficar em paz para escolher. Tanto uma quanto a outra. Você vai estar na vontade de Deus porque você vai estar cumprindo seus preceitos de não pecar fazendo aquilo. Agora, se é da vontade decretiva de Deus, você só vai saber se você fizer. Quando você for para determinada cidade, você vai saber: olha, era da vontade decretiva de Deus que eu viesse. É exatamente por isso que nós não precisamos nos importar com ela, e sim com a vontade preceptiva de Deus. Escolhas imprudentes que nós tomamos podem trazer consequências ruins sobre a nossa vida, né? Mas quando não há quebra de preceito, a quebra de mandamento da palavra de Deus, não há razão para julgar que haja juízo da parte de Deus. Deus possui uma vontade soberana, de fato, a sua vontade decretiva, que controla cada aspecto da nossa vida. Mas Deus não tem preferência por uma escolha individual que devamos tomar. Se não há quebra de preceito, Deus não tem uma preferência por uma escolha. Você pode tomar qualquer uma, porque você vai estar cumprindo a vontade preceptiva dele. Então, os que apostam em descobrir qual é o ideal de Deus, a escolha ideal para Deus, ou se frustraram em contínua busca por tal conhecimento e nunca saber se era de fato, ou se tornaram enganados por pensar que Deus deu uma direção especial para eles, que na verdade era só a cabeça deles que queria aquilo e fez parecer que Deus queria aquilo, né? A gente ouve muito isso às vezes, as pessoas falando que Deus deu um sinal, alguma coisa assim mirabolante, e aí a pessoa descobriu que era a vontade de Deus. Isso é subjetivo. A gente ouve e, na verdade, a gente não consegue acreditar 100% que era. A gente ouve e fica até sem graça, né? Porque meio que você está colocando em descrédito o que a pessoa falou, mas você também não consegue confiar 100%, porque Deus não revelou. Agora, Deus revelou outras coisas. Deus revelou seus mandamentos, e esse nós devemos conhecer. Então, o que nós devemos fazer é buscar a sabedoria para as nossas decisões. Citando um autor também, ele diz assim, eu já estou finalizando, ele diz assim: sabedoria é a mais miraculosa e sobrenatural do que qualquer profecia ou revelação diretamente inspirada. Nesta obra maravilhosa, Deus progressivamente transforma o pecador para pensar como ele, com as prioridades, sensibilidades, propósitos e o amor de Deus. Esse é o maior milagre já realizado pelo nosso Senhor, embora não seja valorizado como tal por uma igreja faminta por mais sinais e maravilhas tangíveis. Então, agora para finalizar, eu vou abrir em Romanos 12, versos 1 e 2, se vocês quiserem abrir também. Eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui nessa passagem, geralmente a gente tem a ideia de que nós precisamos saber a vontade de Deus para nossas vidas, para então nós nos entregarmos a Ele, né? Para que a gente confie de fato. Mas essa passagem nos diz o contrário, que nós nos entreguemos a Ele para que nós provemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa passagem faz o paralelo exato, né? De que cumprir os mandamentos de Deus, cumprir a sua vontade preceptiva, nos faz experimentar
essa vontade boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus nos chama à sabedoria, nos chama a conhecer a sua vontade, os seus preceitos na Escritura, ele faz com que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho, né? Então, a gente passa a desejar o que Deus deseja. E Deus, naturalmente, passa a querer nos agradar, porque nós queremos aquilo que Ele quer, né? E isso nos mostra exatamente com qual vontade de Deus nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar com ser santos, sermos sábios, porque a insensatez também é um pecado. Então, nós devemos nos preocupar em conhecer os mandamentos, os preceitos do Senhor, e aí sim nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Mesmo sem precisar saber o futuro, mesmo sem precisar saber qual é os decretos de Deus, mas confiando que Deus vai nos fazer experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, a minha oração nessa tarde é que isso seja esclarecido para vocês, como para mim também foi, que nós possamos viver de forma agradável ao Senhor, não ansiosos, mas tranquilos, confiantes no Senhor, sabendo que cumprir a sua vontade é conhecer as Escrituras e saber o que Ele nos requer através das Escrituras, e que diante de uma decisão que nós tenhamos a tomar, nós olharmos a partir da Escritura e vermos que nós não estamos descumprindo o mandamento do Senhor, nós podemos ficar em paz, de que o Senhor não vai nos trazer a julgamento, seja por qualquer uma das escolhas que nós fizermos nessa decisão, mas que qualquer uma delas nós vamos estar sempre no centro da vontade do Senhor. Amém.